Assim que viajei para a dinastia Qin, fui preso. Pensei que seria um começo terrível e que tudo acabaria logo. Nunca imaginei que Fuzu seria meu ouvinte. Então, para atiçar o fogo com sucesso, instiguei Fuzu a se rebelar e iniciar uma revolta. Quem diria que Ingzen estaria ouvindo atrás da parede na cela ao lado? Mas Ingzen não ficou bravo com essas palavras desafiadoras. Em vez disso, ele me tratou como um irmão e me considerou um confidente. Ele não só quer casar a princesa comigo, como até Fuzu me chama de sacerdote. E agora estou na prisão, tentando fazer uma lavagem cerebral em Fuzu. Fuzu, nos próximos dias, seu pai vai mandá-lo para a fronteira da Grande Muralha para supervisionar o exército e proteger a Grande Muralha. Há 300.000 soldados na fronteira. Com uma ordem sua, lidere os 300.000 soldados diretamente para Xian'an. Deixe seu pai abdicar em seu favor, então você será o segundo imperador Qin. Men Yi, na cela ao lado, ouvindo essas palavras, sentiu as pernas ficarem fracas, sentindo que a calamidade de toda a sua família estava prestes a começar. Sua Majestade, isso é traição. O rosto de Ingzen estava cheio de raiva e sombrio, mas ele ergueu a mão para impedir Men Yi. Embora estivesse furioso, em seu coração, ele esperava que Fuzu pudesse tomar sua própria decisão. Afinal, ele queria um sucessor com coragem, e não um fantoche sendo doutrinado e usado pelo confucionismo. Naquele momento, dentro da cela, o rosto de Fuzu estava cheio de conflito e ele ainda estava hesitante. Mestre, afinal, ele é meu pai. Como filho, como posso traí-lo? Fazer isso me colocaria em uma posição de injustiça e imoralidade. Você ficou estúpido de tanto ler livros, não foi? No canto escuro da cela, eu repreendi Fuzu. O que eu te disse antes? Isto não é traição, nem usurpação. Você está salvando a dinastia Qin de um mar de sofrimento. Ingzen, ao ouvir isso, ficou furioso e chutou as grades da cela ao lado, emitindo um baque abafado. Este ladrão ousado. Ousa dizer que o povo de meu grande Qin está vivendo em um mar de sofrimento. Ingzen estava extremamente furioso. Ele queria correr e agarrar esse traidor e lhe dar um tapa na cara. Mas ele ainda se conteve à força. Que barulho foi esse? Levantei-me abruptamente e caminhei até as grades da cela, olhando para fora. Ingzen rapidamente puxou Men Yi para se esconder em uma cela próxima. Olhei para fora e, depois de confirmar que não havia ninguém, fiquei aliviado. Na cela ao lado, Men Yi não pôde deixar de baixar a voz e dizer, Sua Majestade, isto é uma cela. Como pode o corpo do dragão de Ingzen? Ingzen balançou ligeiramente a cabeça. Não faça barulho. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Ele estava muito curioso sobre o homem que havia falado. Nos últimos dias, depois de uma consideração cuidadosa, ele estava realmente se preparando para deixar Fuzu ir para a fronteira para supervisionar o exército e proteger a Grande Muralha junto com Men Tian. Mas ele não havia contado isso a ninguém. Como essa pessoa deduziu isso? Nesse momento, a voz de Fuzu veio lentamente. Eu sei. Agora todo mundo está xingando meu pai. Cale a boca. Eu interrompi abruptamente suas palavras, repreendendo. O grande Qin foi construído pelo seu pai. Tudo o que ele fez foi para o bem do grande Qin. O que chamam de imperador de todos os tempos é secundário para Ingzen. Ele é sem precedentes e incomparável. Não se deixe enganar pelas ideias que esses estudiosos confucionistas estão lhe incutindo. A genialidade de seu pai é incomparável. Ouvindo isso da cela vizinha, Ingzen endireitou-se. Parece que essa pessoa ainda admira muito a verdade. Nada mal, espere um minuto. Ele acabou de se referir a mim como Ingzen. Que audacioso traidor, ousando chamar diretamente o nome de Sua Majestade. Men Yi ao lado estava tão assustado que suas pernas ficaram fracas. Essas palavras são simplesmente dançar em cima dos retratos das 9 tribos. Olhei para Fuzu e disse lentamente, desde os tempos antigos. O primeiro imperador foi o primeiro a unificar o mundo, mas muitas vezes ele estava tateando as pedras para atravessar o rio, porque não havia experiência de predecessores para aprender. É inevitável cometer alguns julgamentos errados, mas, na minha opinião, o céu não gerou Ingzen. Cavar 10.000 eras de história como uma longa noite. Essa frase simplesmente tocou o coração de Ingzen. Inicialmente, unificou os 6 reinos e estabeleceu a dinastia Qin. Tudo era novo, uma altura nunca antes alcançada por ninguém, e ninguém jamais havia estabelecido uma intensidade tão alta. O mundo unificado é o sistema que ele e Li se estabeleceram após longas conversas noturnas e muito trabalho. Só ele sabe quanta dificuldade há nisso. Ouço o que as pessoas estão dizendo. O céu não me gerou, Ingzen. Cavar 10.000 eras de história como uma longa noite.
Essa pessoa me entende. Dentro da cela, cruzei os braços e continuei dizendo. Você me disse ontem que alguém lhe disse que a razão pela qual a dinastia Qin conseguiu unificar o mundo foi porque a dinastia Qin lutou pelas sobras de seus 6 reinados. As reservas acumuladas são abundantes, mas qualquer um pode fazer isso? Fuzu ficou em silêncio ao ouvir isso. Muitos senhores realmente dizem isso. Ele também vê isso nos registros históricos. Os ancestrais da dinastia Qin fizeram esforços incansáveis para alcançar o espantoso. Eu zombei e olhei fixamente para Fuzu. Posso lhe dizer claramente que você está errado. Este grupo de pessoas está errado, completamente errado. Substitua por qualquer pessoa. Ninguém pode alcançar a situação de grande unificação. Ninguém pode. Apenas o primeiro imperador de Qin. Somente Ingzen, somente este imperador eterno pode fazer isso. Ingzen ficou imediatamente encantado ao ouvir isso. Meu filho realmente me entende. Como minhas conquistas podem ser negadas por essas pessoas em uma frase? Fuzu, que estava em frente a mim, estava cheio de perplexidade. Senhor, já que você admira tanto meu pai imperador, por que você ainda me ensina a cometer atos traiçoeiros? Ingzen não pôde deixar de ficar curioso ao ouvir isso. Sim, meu filho me entende tanto. Por que ele ainda comete atos traiçoeiros? Não pude deixar de repreender ao ouvir a pergunta de Fuzu. Você é um cabeça dura. Você não se lembra do que eu disse? Ingzen vai morrer. Na próxima vez que ele fizer uma turnê para o leste, ele ficará envergonhado na estrada da turnê para o leste. Assim que essas palavras saíram, o rosto de Ingzen estava cheio de descrença. Sua Majestade vai morrer e morrerá na estrada da turnê para o leste. Como isso é possível? Como é que ele sabe disso? Men-Yi disse furiosamente, Sua Majestade, este homem é alarmista, intencionado a incitar o príncipe Fuzu a se rebelar. Por favor, permita-me matar este ladrão. Enquanto falava, Men-Yi estava prestes a se lançar para a frente. Pare! Ingzen gritou baixinho. Volte para mim. Sim, senhor. Men-Yi não teve escolha a não ser voltar e ficar atrás de Ingzen, sentindo-se extremamente deprimido. Ele sentiu que, se deixasse aquela pessoa continuar falando, sua pequena vida estaria em perigo. Olhei para Fuzu e perguntei. Seu pai está ficando cada vez mais irritadiço e violento, querendo bater nas pessoas a cada momento? Ao ouvir isso, a expressão de Fuzu mudou ligeiramente e ele assentiu levemente. Sim, eu ri friamente ao ver isso. Seu pai não está apenas ficando cada vez mais irritadiço, cada vez mais violento, mas também não consegue dormir à noite, sofrendo de insônia e sonhos. Seus olhos estão pesados e escuros, e há veias vermelhas por baixo. Ele frequentemente tem dores de cabeça, e a dor é como se alguém estivesse cavando suas órbitas com uma faca, passando cada dia em extrema dor. Como você sabe? Ingzen quase gritou ao mesmo tempo que Fuzu. Os sintomas que eu descrevi são quase idênticos aos de Ingzen, e quase sem omissão. Essa pessoa sabe tão claramente. Será que ele pode tratar esses sintomas de mim? Ingzen não pôde deixar de se sentir tentado. Men-Yi ficou chocado ao ouvir isso. Através da expressão do primeiro imperador, ele provavelmente pode adivinhar que o que aquela pessoa disse é verdade. Será que o primeiro imperador realmente tem sofrido com essa dor? Uma pontada de preocupação e angústia passou por alguma parte de Men-Yi. Olhei para Fuzu e disse em voz grave, isso é um sinal de envenenamento. Já está em um estado terminal. É uma pena que este imperador eterno seja destruído na busca pela longevidade. Essas pílulas realmente são venenosas? Fuzu perguntou apressadamente ao ouvir isso. O coração de Men-Yi também saltou para a garganta. Ele sabe que Ingzen está buscando a longevidade. Ele está procurando freneticamente por alquimistas para refinar pílulas e está comendo-as todos os dias. E se as pílulas realmente forem venenosas? Men-Yi não ousou continuar pensando. Claro que são venenosas. Se você não acredita. Depois que você sair, encontre uma pílula, triture-a em pó e alimente pequenos animais, como formigas, pardais ou aves domésticas. Esses animais e insetos são pequenos e os efeitos são rápidos. Veja se eles vão morrer. Neste momento, Ingzen sentiu como se um raio tivesse caído do céu. Será que as pílulas que tenho comido são realmente venenosas? Esses alquimistas querem me prejudicar? Ao pensar nisso, uma fúria monstruosa surgiu no coração de Ingzen. Esses alquimistas, no começo, eu estava buscando a longevidade, e eles usaram isso para me prejudicar. Fuzu pensou por alguns segundos e abriu a boca lentamente. Se for assim, depois que eu sair, certamente tentarei fazer isso. Fuzu pensou um pouco e continuou perguntando,
Senhor, você disse que meu pai passará o trono para o Ai após sua morte. Por que isso? Ingzen também ficou perplexo ao ouvir isso. Ele não tinha intenção de passar o trono para o 18º filho. Desde os tempos antigos, o trono sempre foi passado para o filho mais velho legítimo. E além disso, ele sempre cultivou Fuzu. E Men Yi ao lado estava apavorado. Sua família Men estava de fato ligada a Fuzu. Acreditando que Fuzu é o único herdeiro do trono. Se Fuzu não herdar o trono, então o destino de sua família Men será certamente muito terrível. Ele também não consegue entender por que o primeiro imperador passaria o trono para o 18º príncipe. Uai, isso não é razoável. Eu balancei a cabeça ligeiramente ao ouvir isso. Não, não é passar o trono para o Ai. Para ser preciso, deveria ser alterar o decreto para passar o trono para o Ai. Ao ouvir isso, Ingzen, Men Yi e Fuzu ficaram chocados. Eu olhei para o surpreso Fuzu, suspirei e disse, não se surpreenda, porque o Ai é a única escolha deles. A única escolha. O que isso significa? Fuzu perguntou com o rosto cheio de dúvidas. Ingzen ama o Ai, ele certamente o levará em turnês, e aqueles que o seguem certamente serão Li Si e Zhao Gao. Após a morte do primeiro imperador, o trono certamente será passado para você, e ele sempre o cultivou como um sucessor, mas o primeiro imperador estava confiante demais. Sentindo que ainda pode controlar o poder por muito tempo, não está disposto a nomear um príncipe herdeiro. Enquanto digo isso, olho para Fuzu com raiva. O mais importante é que você é muito inútil. Se você fosse um pouco ambicioso, sua dureza não seria usada para discutir com o primeiro imperador. A posição de príncipe herdeiro já seria sua. O Ingzen ao lado quase aplaudiu, bem dito. Ele simplesmente expressou o que estava no meu coração. Se meu filho fosse minimamente ambicioso, eu não hesitaria em nomear um príncipe herdeiro. E meu filho rebelde está sempre discutindo comigo por causa daqueles eruditos, ameaçando se matar por discordar e se atirando de cabeça em tudo. Não entende nada sobre como lidar com as pessoas, muito menos sobre as artes do poder. Assim que as palavras foram ditas, Fuzu continuou perguntando. Mas professor, Fuzu ainda não entende. Por que Li Si e Zhao Gao querem apoiar o Ai para ascender ao trono? Use sua cabeça. Estou extremamente deprimido em meu coração. O cérebro de Fuzu realmente foi estragado pela leitura. Ele não consegue entender essas coisas. O Ingzen ao lado então se virou para olhar para Men Yi. Men Yi, por que você acha que Li Si e Zhao Gao apoiam o Ai? Men Yi apressadamente abaixou a cabeça ao ouvir isso. Seu servo não sabe. Ingzen zombou e balançou a cabeça ligeiramente. Não é que você não saiba, mas que não ousa dizer. Fuzu pensou cuidadosamente por um tempo e respondeu. Porque o Ai foi junto, essa é a razão, mas não é a chave para o problema. Eu suspirei impotente, não importa se o Ai vai ou não, mesmo que você vá junto. Você pode não conseguir o trono. Por que isso? Fuzu perguntou perplexo. Eu não pude deixar de sorrir amargamente ao ver isso, por causa dos interesses. Em que tipo de pensamento você acha que Li Si acredita? Naturalmente, é governar o país com a lei. E você? Em que você acredita? Submissão involuntária. Valeu a pena a sua vida. A voz é firme. Naturalmente, governar com benevolência. Não pude deixar de levantar a mão para minha testa, esfregando as sobrancelhas com força. Tenho muita vontade de tirar os sapatos e bater na cara de Fuxu. Ele é legalista, você é confucionista. Ele defende a lei severa, você defende a benevolência. Li Si é uma pessoa apaixonada pelo poder. Se você subir, seu poder e posição ainda podem ser mantidos? Ingzen, ao lado, acenou ligeiramente com a cabeça ao ouvir isso. Devo dizer que a outra parte foi precisa. Ele descreveu com precisão a principal contradição e a personalidade de Li Si. Fuxu ficou em silêncio por um momento e disse lentamente, naturalmente, não. Deve abolir aquelas leis brutais e desumanas e praticar a benevolência. Ao ouvir isso, respirei fundo e suprimi a ideia de pegar uma faca. Lentamente abri a boca. Fuxu, vamos marcar outro encontro. Eu o ajudarei a subir ao poder e o ajudarei a estabilizar o mundo de Qin. Mesmo expandir o território é possível, mas você deve ouvir minhas opiniões. Caso contrário, posso ajudá-lo a subir ao trono. Também posso derrubar seu Qin. Se você insistir em exibir sua benevolência, irei imediatamente para o lado oposto e destruirei seu Qin. Que benevolência idiota! Você acha que é útil? Assim que você libertar os nobres dos 6 reinos, as pessoas se tornarão independentes. Seu Qin irá imediatamente se desintegrar, para dizer o mínimo. Você não é tão bom quanto o idiota de H.U.Rai. H.U.Rai ainda pode resistir por 2 anos. Você tem que colocar Qin em um lugar de destruição em 1 ano. Ingzen,
ao lado, ouviu com prazer. Ele disse a coisa certa. Este filho rebelde deveria ser ensinado uma lição. Pensando nesses atos benevolentes o dia todo, qual é o uso? A terra de Qin foi trocada por benevolência? Foi conquistada pouco a pouco pela cavalaria de ferro de Qin. Além da excitação, Ingzen até puxou Men Yi e disse em voz baixa, este filho me entende muito bem. Men Yi parecia estranho. Ele sentiu que o primeiro imperador não deveria ter ouvido as palavras traiçoeiras daquela pessoa. Dizer que iria para o lado oposto para derrubar Qin e coisas do gênero. Olhei para o rosto ligeiramente pálido de Fuzu e perguntei, agora você entende Li Si? Por que ele ajudaria Zhao Gao a alterar o édito? Fu acenou levemente com a cabeça, parecendo entender. Cabeça de madeira. Não pude deixar de repreender. Aqueles estudiosos confucionistas simplesmente o ensinaram errado. Já está tudo tão claro. Ele ainda diz parece entender. Devo ou não ajudar Fuzu? Se realmente não funcionar, eu mesmo irei. Mas não há como. Quem me deixou entrar na prisão em transe? Não sei quem ofendi. Agora, a única esperança é Fuzu, contanto que eu viaje para pessoa com status e posição, como um primeiro-ministro ou algo assim. Por que eu deveria me preocupar tanto? Eu disse impotente, eu lhe digo, Zhao Gao certamente apoiará Fu Hai. Pense em quem é o professor de Fu Hai. Fuzu respondeu com os olhos brilhando, Zhao Gao, o magistrado de Zhongguoshefu. Exato, é Zhao Gao. Zhao Gao na frente de Shi Huang. É um verme miserável e insignificante, mas em seu coração reside uma cobra venenosa cruel. Na verdade, é Zhao Gao quem sempre o acompanhou e em quem ele mais confia. Ele tem tal ambição. Com base nessa posição suprema, eu dou uma risada fria. Aquele Wei parece obediente e adorável. Ele sabe como agradar Shi Huang, porque foi tudo ensinado por Zhao Gao. Neste mundo, se alguém conhece Shi Huang melhor, deve ser Zhao Gao. Antes havia Gou Jian provando fel. Agora Zhao Gao como um tigre, esperando a oportunidade para tramar aquela posição suprema. Embora este Zhao Gao não possa ser exposto, ele também é uma das poucas pessoas na história que conseguiram, passo a passo, passar de um eunuco à posição acima de dezenas de milhares de pessoas. Na verdade, Wei é como Zhao Gao, ambos com aparências disfarçadas. O que é obediente, adorável, sensato e obediente? São todos disfarces. Seus corações são extremamente egoístas e sombrios. Eles farão qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Uma vez bem-sucedidos, eles liberarão seus desejos internos. Naquela época, não apenas as pessoas sofrerão, mas até mesmo seus irmãos e irmãs não escaparão. Dizendo isso, dou um passo à frente e encaro Fuzu. Você acha que o Wei fará com vocês, parentes de sangue, depois de ascender ao trono? Fuzu ainda se recusa a acreditar. O 18º irmão ainda é muito jovem e ainda é muito. Eu dou uma risada fria e interrompo suas palavras. Eu te digo, ele vai despedaçá-los e massacrá-los um por um. Sem escrúpulos. Não, não é possível. O 18º irmão não faria isso. Fuzu parece incrédulo. Eu grito com raiva e estendo meu dedo para Fuzu. Ouça-me. Zhao Gao é o professor de Wei. O Wei obedece a Zhao Gao cegamente. O Wei é ainda mais jovem e fácil de controlar. Quando o Wei ascender ao trono, Zhao Gao não estará mais abaixo de uma pessoa e acima de dezenas de milhares de pessoas. Mas acima de dezenas de milhares de pessoas, acima do poder imperial. Naquela época, ele poderá chamar um servo de cavalo. Ele pode chamar um boi de ovelha. O que ele diz é o que é. O que você acha que ele fará com Dakin? Além disso, Wei, se você infelizmente morrer, pode investigar. Ninguém pode esconder seus sentimentos perfeitamente. Por exemplo, Zhao Gao. Ele uma vez fez um juramento em seu coração. Ele vai, nesta vida, passo a passo, subir até o topo, tornar-se um Zhao Gao que ninguém pode intimidar, tornar-se o mais alto Zhao Gao. O Zhao Gao abaixo de uma pessoa e acima de dezenas de milhares de pessoas já pode perguntar a ele, ver sua reação. E o Wei tem uma psicologia inerentemente doentia e gosta de matar. Se você estiver disposto a investigar, certamente descobrirá. Já disse tudo o que tinha para dizer. O destino de Qin está em suas mãos. Sim ou não, apenas uma palavra. Fuzu parece conflituoso. Por favor, permita-me considerar, senhor. Como quiser. Eu me deito de volta na pilha de palha. Tanto faz. Já sofri o suficiente em Qin por anos. Talvez eu possa voltar no tempo se houver guerra. Cela vizinha. Neste momento, uma enorme onda já se levantou no coração de Ingzen. Gao Hai é realmente esse tipo de pessoa. Zhao Gao escondeu uma mente tão profunda.
O que o prisioneiro disse é verdade? O meu Qin realmente será destruído nas mãos de Hao Hai? Zhao Gao realmente tem intenções de traição? E Hao Hai realmente matará todos os seus irmãos e irmãs? Ele não acredita, mas o prisioneiro falou com tanta certeza, como se tudo isso já tivesse acontecido. O coração de Indien estava incomparavelmente complicado, ainda mais do que quando descobriu que sua mãe convocou Lao Ai para dar à luz um filho, e os dois conspiraram para usurpar o trono, querendo que seu filho herdasse o trono. Ainda mais complicado. Indien caminhou para fora atordoado. Quando ele chegou à porta da prisão, ele de repente voltou a si. Virando-se para Meng Yi, ele disse: investigue a identidade do prisioneiro. Eu quero saber sua origem. Sim. Meng Yi respondeu imediatamente. Mesmo que Indien não dissesse, ele ainda investigaria. Porque as palavras que essa pessoa disse hoje não são apenas traição, mas também dizem respeito a muito que deve ser investigado. E mais, Indien olhou para Meng Yi e disse solenemente: faça com que as pessoas protejam este lugar. Eu quero o prisioneiro vivo. Depois de dizer isso, Indien saiu da prisão. Sua Majestade. Zhao Gao curvou-se, curvando-se como um cachorro, quase balançando um rabo atrás dele, olhando para Zhao Gao curvado e com um rosto lisonjeiro. Indien sentiu aversão sem motivo. Ele bufou friamente, sacudiu as mangas e caminhou em direção à carruagem. A expressão de Zhao Gao mudou drasticamente. Ele nunca tinha visto o primeiro imperador agir assim com ele antes. Será que foi porque ele admitiu a derrota na prisão e disse algo ao primeiro imperador? Ou foi Meng Yi quem disse algo ao primeiro imperador? O que fez o primeiro imperador desgostar dele? Pensando nisso, os olhos estreitos e sombrios de Zhao Gao olharam para Meng Yi. Meng Yi não olhou para Zhao Gao, mas ao encontrar os olhos frios de Zhao Gao, ele não pôde deixar de sentir um calafrio por todo o corpo. Com certeza, este Zhao Gao não é simples. Não muito tempo depois, o grupo de Indien chegou à porta do Palácio Shangtai. Ao chegar aos degraus, Indien parou. Zhao Gao não sabia o porquê. Parado silenciosamente atrás de Indien pondera por um momento e, lentamente, sobe os degraus, dizendo em voz alta: eu vou subir até o topo assim, passo a passo. Eu quero ser o mais alto acima de 10.000 pessoas. Depois de dizer isso, Indien vira a cabeça bruscamente. Olhando para Zhao Gao, os olhos de Zhao Gao estão cheios de choque e terror. Olhando diretamente para Indien, neste momento, Indien finalmente vê claramente o rosto de Zhao Gao. Aqueles olhos são estreitos e frios, como uma cobra venenosa. Vendo a expressão de Zhao Gao, Indien não pôde deixar de estremecer em seu coração, e então continuou a subir. Meng Yi ao lado observou esta cena com surpresa. Ele não esperava que Indien fizesse isso de repente. E vendo a expressão chocada de Zhao Gao, o coração de Meng Yi também deu um baque. Será que aquele homem disse a verdade? Quando Indien e Meng Yi já estavam longe, Zhao Gao voltou a si. Seu coração estava prestes a saltar para fora de sua garganta. Ele rapidamente perseguiu os dois. Mas suas pernas estavam fracas e ele caiu várias vezes seguidas antes de mal conseguir firmar sua mente e seguir os dois. Entrando no Palácio Shangtai, Indien sentou-se ereto. Seu olhar era afiado, sombrio e cruel. Meng Yi abaixou os olhos e não ousou olhar para ele. Seu coração também estava extremamente inquieto. As coisas que aconteceram hoje. As palavras que ouviu eram realmente chocantes demais. Se não fosse por seu relacionamento com Indien, sendo mais próximo do que os ministros comuns, ele até sentiu que estava completamente perdido. Zhao Gao também estava parado na frente de Indien com o coração na garganta. Ele não entendia por que Indien diria aquelas palavras de repente. Esse era o juramento que ele havia feito em seu coração no momento em que se tornou um eunuco. Ele sofreu toda a humilhação, vivendo como um cão. Ele jurou que um dia, ele subiria passo a passo até o topo. Ele queria ser Zhao Gao. Ele só havia mencionado essas palavras para Xiao Xuan. Mas agora, por que Indien sabia? Por que ele disse essas palavras na frente dele? Ele não entendia qual era o objetivo de Indien ao dizer essas palavras. Aqueles estudiosos confucionistas ainda estavam protestando? Neste momento, Indien falou lentamente. Zhao Gao imediatamente curvou-se em resposta. De volta, Vossa Majestade. Já enviei pessoas para suprimir, mas ainda há algumas pessoas que não temem a morte, protestando contra a ação de Vossa Majestade de queimar livros e enterrar estudiosos confucionistas. Indien zombou. Realmente pensam que eu não sei o que eles estão pensando. A raiva no coração de Indien aumentava camada por camada. Ele bateu violentamente na mesa e gritou furiosamente:
Eu te mandei sair. Você não ouviu? Ele ainda conteve o impulso de bater em Zalgal. Afinal, tudo o que eu disse ainda precisa ser verificado. Este servo se retira. Sua Majestade, por favor, acalme-se. Zalgal rastejou no chão, recuando vários passos, até uma grande distância. Só então ele se levantou lentamente, preparando-se para sair do palácio. Espere! Indizen de repente chamou Zalgal. Traga-me o Elixir Xiandan antes de partir. Zalgal ficou radiante ao ouvir isso e rapidamente avançou. Ele pegou o Xiandan refinado do pavilhão e entregou a Indizen. Indizen olhou para ele, mas não o pegou. Retire-se! Zalgal ficou ainda mais confuso. Se fossem outros dias, se pedissem a Indizen para comer o Xiandan, Indizen o comeria sem hesitação. Por que ele está tão estranho hoje? Zalgal pensou por um momento e largou-o. Elixir, saindo lentamente. Depois que Zalgal saiu, Indizen lançou um olhar frio. Prevendo que o Elixir Xiandan estava envenenado, ele disse a Men-Yi, pegue o Xiandan e, de acordo com o que aquele homem disse, teste para ver se está envenenado. Sim. Men-Yi avançou, pegou o Xiandan e o guardou. O palácio de Shangtai voltou ao silêncio. As chamas nas lamparinas do palácio queimavam e, com o movimento das chamas, a respiração e a contenção em todo o palácio de Shangtai tornaram a atmosfera particularmente opressiva. Por muito tempo, a voz pesada de Indizen soou lentamente. Eu nunca pensei que alguém que sempre esteve ao meu lado realmente quisesse me prejudicar. Não apenas me prejudicar, mas também usurpar o trono. Men-Yi disse apressadamente, Sua Majestade. Não se pode acreditar totalmente apenas nas palavras daquele homem, e o comportamento do eunuco-chefe do palácio não é necessariamente como aquele homem disse. Ele está apenas surpreso com suas ações, Sua Majestade. Tudo precisa ser investigado claramente. Indizen acenou com a mão. Vá fazer o seu trabalho. Lembre-se do que eu disse. Investigue claramente a origem daquele homem e garanta sua segurança. Se algo acontecer a ele, eu o responsabilizarei. Seu servo obedecerá. Men-Yi imediatamente se retirou e saiu do palácio. Saindo do palácio de Shangtai, Algal se aproximou sorrindo. Lord Men, o que Sua Majestade lhe disse? Parece que Sua Majestade não está de bom humor ultimamente. Será que o príncipe Fuzu disse algo a Sua Majestade? Men-Yi olhou para os olhos de Zalgal, sua aparência sombria e estreita, e sentiu uma onda de aversão em seu coração. No entanto, Men-Yi não demonstrou, mas balançou a cabeça e suspirou. Príncipe Fuzu, ele. Depois de dizer isso, Men-Yi balançou a cabeça e saiu. Olhando para as costas de Men-Yi enquanto ele partia, um sorriso apareceu no rosto de Zalgal. Como ele havia previsto, provavelmente no calabouço celestial, Fuzu e Sua Majestade o primeiro imperador discutiram novamente. Isso deixou Sua Majestade o primeiro imperador infeliz. Ele espera que Fuzu seja mais firme, para que Sua Majestade o deteste completamente. Nesse momento, o competidor mais forte para o cargo de príncipe herdeiro será Wai. Pensando nisso, um brilho de alegria brilhou nos olhos de Zalgal. Devo chamar o jovem mestre Wai para se preocupar com Sua Majestade. Agradando Sua Majestade para que ela fique feliz, Sua Majestade tem suas próprias comparações. Sima-an. Quando a voz de Indizen caiu, uma pessoa vestida com armadura preta saiu de trás do corredor. Ajoelhe-se na frente de Indizen. Você lidera o pessoal da unidade Gelo Negro para monitorar o Wai para mim dia e noite. Relate cada movimento de Wai para mim em detalhes, sem omitir nem um pouco. Sim. Sima-an recebeu a ordem e imediatamente deixou o palácio Shangtai. Um par de olhos sombrios de Indizen olhou fixamente para frente. Uma incomparável raiva surgiu em seu coração, junto com uma solidão e relutância infinitas. Ele nasceu no estado de Zhao. Tratado como refém, vivendo uma vida pior que a de porcos e cães, sofrendo abusos. Mais tarde, ele retornou ao estado de Qin. Com a ajuda de Lu Buvei, ele ascendeu ao trono, mas sua mãe deu à luz um filho com Lao Wai, e os dois discutiram como deixar o filho deles substituí-lo. A pessoa em quem ele mais confiava era sua mãe. Ele nunca esperou que sua própria mãe fosse atacá-lo. Então ele odiava mais esse tipo de cena. Ele nunca pensou que ouviria da boca dos membros da família que seu filho mais amado iria prejudicar todos os irmãos. O mais importante é que Zalgal e Li Si se atreveram a conspirar para adulterar. O clã Zhao ajudou o Wai a usurpar o trono. Esta é a causa que seus ancestrais da dinastia Qin acumularam com 6 gerações de esforço. A propriedade da família que eles acumularam arduamente. A cavalaria de ferro Qin que ele liderou conquistou o mundo arduamente. Na verdade, foi usurpada por aquele filho rebelde.
Como Imperador Qin, ele detém o poder supremo sobre dezenas de milhares de pessoas. Mas ele estava incomparavelmente sozinho, sem ninguém para desabafar seus segredos, ninguém em quem confiar. Ninguém consegue entendê-lo. Todos o chamam de tirano. Mas como eles saberiam? Se não fosse por ele, a guerra entre os 6 reinos ainda continuaria. Se não fosse por mim unificar o mundo, esta guerra. Quanto tempo mais duraria? 10, 50 ou 100 anos? Afinal, entre os 6 reinos, as grandes e pequenas guerras já duravam 250 anos. Se não fosse por ele unificar o mundo, quem sabe quanto tempo mais duraria a luta? Eles são míopes e não sabem tudo o que eu fiz. Mas hoje, ao ouvir o que aquela pessoa disse na prisão celestial, Ingzen pareceu ter encontrado um confidente. Aquela pessoa o entendia. Ele sabe o quão duro ele trabalhou, sabe que ele unificou o mundo e estabeleceu o primeiro. A dificuldade do primeiro império unificado da história, sabendo que eu também estou tateando no escuro. Mas o que aquela pessoa disse é verdade? Na manhã seguinte, uma figura idosa estava parada na porta do palácio de Ingzen, gritando alto: Ingzen, o Imperador Qin, você esqueceu o grande desejo dos monarcas Qin de unificar o mundo? Ingzen sentou-se bruscamente na cama, com uma expressão de determinação brilhando. Shen Zeng respondeu: eu nunca ouso esquecer. Imediatamente, Ingzen arrastou seu corpo cansado. Começou a se levantar. Embora já tivesse unificado o mundo, Ingzen não ousava relaxar. Ainda deixava os velhos ministros gritarem no acampamento todos os dias para lembrá-lo de que não podia relaxar na política. Após o fim da audiência matinal, Meng Yi seguiu Ingzen de volta ao palácio Shangtai, vendo a expressão de Ingzen. Com uma expressão sombria e rosto pálido, Meng Yi perguntou apressadamente: Sua Majestade está bem? Ingzen acenou com a mão, pedindo aos guardas que se retirassem antes de dizer lentamente: não tomei pílulas ontem. O humor estava ainda mais irritado e com uma dor de cabeça lancinante. E hoje, no tribunal, aqueles confucionistas vieram me repreender novamente. Eu não pude evitar querer esfolá-los a todos. Meng Yi ouviu isso e apressadamente aconselhou: Sua Majestade, acalme-se. Você sempre usou as pessoas com virtude e não se importou com o passado, para que os sábios do mundo se reunissem em Xiannian. Não deixe o nome de punir ministros indiscriminadamente novamente. Muitos grandes estudiosos não estão dispostos a servir como funcionários em Xiannian, embora muitos sejam recomendados. Na verdade, foi depois de muita persuasão que eles vieram para Xiannian, porque neste período, a reputação de Ingzen não era realmente boa. Caso contrário, todos o repreenderiam como um tirano? Ingzen acenou com a mão irritadamente. Você investigou claramente? A expressão de Meng Yi afundou e ele curvou as mãos e disse: Sua Majestade. Ontem, de acordo com suas instruções, as pílulas foram esmagadas e observadas em formigas, pardais, aves domésticas, etc. As formigas morreram logo após comer, e os pardais morreram após 1 hora, e as aves domésticas após 3 horas. Deixando de lado as vísceras, não havia preto dentro delas. Sinais de envenenamento. Ao ouvir essas palavras, Ingzen bateu na mesa com raiva. Seus canalhas, como ousam me prejudicar? Eu lhes dou inúmeras recompensas. Eu nunca economizo em joias de negócios, mas uso esse tipo de pílula venenosa para me prejudicar. E aqueles Algal. Se não fosse por mim, ele ainda estaria cumprindo a lei com tatuagens hoje. Depois de um tempo, Ingzen respirou pesadamente e desabou. No sonho, ele ainda estava cheio de raiva. Neste momento, suas costas já estavam cheias de suor frio. Se ele não tivesse ouvido o que sua concubina disse, continuar tomando o elixir provavelmente o mataria em breve. Provavelmente seria como o que a concubina disse. A caminho de uma turnê, Ministro Men, Ingzen acenou para Meng Yi. Meu veneno de pílula é profundo. Ninguém pode saber sobre este assunto. Você deve me ajudar a encontrar médicos famosos para encontrar uma maneira de desintoxicar. Caso contrário, meu tempo estará próximo. Neste momento, ele não tem esperança de se tornar um imortal. Ele governa o mundo. Se realmente existe um método para se tornar um imortal, como ele não conseguiria? Antídoto. Ingzen acenou ligeiramente com a cabeça. Quem é aquele na prisão? Ao ouvir isso, Meng Yi respondeu com as mãos em concha. Esta pessoa se chama Zhao Xiaoshuan, da província de Andan. Ele entrou em Xiannian há 2 semanas e se recomendou repetidamente como hóspede na casa de Chun-Gi, mas foi rejeitado por falta de talento. Por estar envergonhado e irritado, ele causou problemas no banquete no governo de bem-estar público do mercado e foi preso na prisão. Ele deveria ter sido questionado e punido hoje. Este servo já o deteve.
Ao ouvir isso, Indizem não pôde deixar de respirar aliviado. Se este Zhao Xiaoshuan for submetido à punição, será uma grande perda para Dakin. Indizem não pôde deixar de zombar. Falta de talento e aprendizado é ridículo. Essa pessoa tem talento para governar o mundo. Eles não conseguem reconhecer as pérolas e quase me fizeram perder este grande talento. Então Indizem pareceu pensar em algo e perguntou. Esta pessoa é de Anda e é da família Zhao. Será que é descendente do estado de Zhao? Men Yi abriu a boca apressadamente ao ouvir isso. Já enviei pessoas para Andan para investigar a origem desta pessoa. Indizem acenou levemente com a cabeça. Investigue claramente e relate a mim. Sim. Men Yi acenou com a cabeça e, depois de observar a expressão de Indizem, perguntou. Vossa Majestades, Algao está conspirando com os alquimistas para refinar pílulas venenosas. Devemos prendê-lo imediatamente? Indizem acenou com a mão. Não precisa. Quero ver que truques eles querem fazer. Men Yi abaixou a cabeça e não disse mais nada. Ele não conseguia adivinhar o que o imperador estava pensando e não ousava especular arbitrariamente. Indizem pensou por um momento e disse a Men Yi, vamos, acompanhe-me à prisão novamente. Vou ouvir o que mais Zhao Xiaoshuan tem a dizer. Sim. Men Yi abaixou a cabeça e gemeu secretamente. Embora admitisse que este Zhao Xiaoshuan era realmente incrível, na prisão. Ele poderia prever tantas coisas, mas sua boca era muito cruel. Se você não tomar cuidado e disser algo, estará condenando 9 clãs ou até 10 clãs. Na entrada da prisão, Indizem perguntou de repente a Men Yi, meu quarto está pronto. Ao ouvir isso, o coração de Men Yi deu um salto. Ele não teve escolha a não ser seguir em frente e dizer, Vossa Majestade, Shen Yi pediu às pessoas que limpassem a cela ao lado do príncipe Fuzu. Está pronto para ser ocupado a qualquer momento. Neste momento, na prisão, Indizem sentou-se na cela ao lado de Fuzu esperando pacientemente. Men Yi ajoelhou-se atrás de Indizem. Depois de um tempo, houve movimento na cela ao lado. Fuzu, você tem o chamado Fang Si? A felicidade do meu irmãozinho, você tem que arranjar para mim. Nós somos irmãos que cantaram lágrimas na prisão de ferro juntos. Fuzu franziu a testa ao ouvir isso. Senhor, você é um estudioso. Como pode se rebaixar tanto e prejudicar a imagem de Xunhua? Eu inventei uma habilidade. Eu não sou nenhum estudioso. Não suporto ver Xiagao Zie. Eu sou seu conselheiro, não sou? Não é demais me recompensar com algumas criadas, certo? Fuzu suspirou impotente. Se o senhor precisar, Fuzu naturalmente providenciará para o senhor, com o talento do senhor. Pode combinar com a filha de um duque. E isso não significa muito para mim. Eu quero beleza. Quanto mais bonita, melhor. Indizem, ao lado, ouviu a conversa entre os dois e não pôde deixar de rir. Ter desejos é bom. Quanto mais desejos uma pessoa tem, mais fácil é controlá-la. Mas Indizem está um pouco deprimido. O que está acontecendo com este Fuzu? Zhao Xiaoshuan tem tanto talento, ele deveria aprender humildemente. Perguntando sobre boas políticas para governar o país. Por que ele não diz nada? Só então a voz de Fuzu veio do lado. Senhor, Fuzu ainda não consegue entender por que você disse que se eu herdar o trono, não durará tanto quanto a Gao Hai. Meu grande império Qin já chegou a um ponto de vida ou morte. Ao ouvir isso, fiquei furioso. O cérebro é para pensar, não para decoração. Eu digo que você herdar o trono elevará o grande Qin a um abismo sem volta. Qual é a premissa? Fuzu pensou um pouco e disse. Adotar um sistema de concessões, devolvendo os nobres dos 6 estados às suas terras natais. Certo, certo. É uma razão muito simples. Pense em Zhou destruindo Shan. Algum rei ou nobre foi deixado para trás? Nenhum foi deixado para trás. Todos foram tratados. Eu acenei com a cabeça ao ouvir isso. O rei Wu de Zhou é o rei que vocês, confucionistas, admiram, certo? Ele é chamado de Rei Santo, não é? Sim. O rei Wu de Zhou é um rei sagrado e benevolente. Fuzu ficou cheio de orgulho ao ouvir isso. Eu dei um sorriso frio. Na minha opinião, este rei Wu de Zhou não é necessariamente benevolente. Pelo menos, ele é muito pior do que seu pai, Indizem. Assim que essas palavras foram ditas, sem mencionar Fuzu, até mesmo Indizem ao lado ficou surpreso. Indizem ao lado ouviu. Quase ficou com tanta raiva que derrubou a mesa. Este filho rebelde. Men Yi enterrou a cabeça bem fundo. Ele queria cavar um buraco e se enterrar. Meu príncipe, o que devo dizer a você? Você realmente ficou estúpido lendo os clássicos confucionistas? Eu olhei fixamente para Fuzu. Fuzu, você não tem problemas cerebrais, certo?
Fuzu bufou-fejou friamente e disse em voz baixas, ou Wang derrotou Zhou e destruiu Shan, terminando o domínio da dinastia Shan e estabelecendo a dinastia Zhou. Salvar o povo do sofrimento estabeleceu uma base que ninguém conseguiu igualar em milhares de anos. Eu lancei um olhar frio. Fuzu ponderou secretamente se havia escolhido a pessoa errada. Primeiro, preciso confirmar uma coisa para você. Zhou Wang definitivamente não é um monarca benevolente e virtuoso. Pelo contrário, ele é muito cruel. Este é um fato. Você não precisa refutar. Ouça-me. As dinastias são divididas em diferentes sistemas. A dinastia Zhou adotou o sistema de enfeudamento e a dinastia Qing usou o sistema centralizado. Esta é a diferença. Yingzhen na porta ao lado assentiu ligeiramente. A descrição do sistema centralizado é muito precisa e apropriada. O poder pertence todo a Xianyan, pertence todo às minhas mãos, e isso é o sistema centralizado. Eu vi Fuzu assentir e continuei a dizer, então eu vou te perguntar novamente, a dinastia Zhou era um sistema escravista? Fuzu ficou em silêncio. Ele queria responder que não, mas a dinastia Zhou de fato tinha escravos. Eu vi Yingzhen assentir. Muito bem, seu silêncio me deu a resposta. A dinastia Zhou era na verdade um sistema semi-feudal e semi-escravista. Não apenas havia escravos. Havia também um sistema de enterro de pessoas vivas, certo? Se Zhou Wang era um monarca benevolente e virtuoso, por que ele não aboliu o sistema escravista? Abolir o enterro de pessoas vivas não pode ser repreendido ou não quer? Eu olhei para Fuzu em silêncio e sorri friamente. Posso dizer claramente que é porque ele não quer. Embora abolir o sistema escravista abalaria os interesses de muitos nobres, não é impossível. Não abolir o enterro de pessoas vivas, não abolir as armadilhas para pessoas vivas, é porque ele ainda precisa usar o medo das pessoas para administrar o povo. Na verdade, comparado com Zhou Wang, acho que Jixin é bom. É Jixin, o rei Zhou. Fuzu rebateu neste momento. Eu balancei a cabeça quando ouvi as palavras. O rei Zhou é bom. Zhou Wang está prendendo Jixin no pilar da vergonha histórica. Ele é o imperador humano Jixin. A negatividade da dinastia Shan é apenas tocar os escravistas superiores. Os interesses de classe apenas. Ele restringiu o poder divino para que o poder imperial não fosse mais um fantoche de charlatães. E ele usou o ato de atirar no céu para expressar que o homem pode conquistar o céu. Ele reutilizou talentos escravos, para que os escravos tivessem espaço para sobreviver e lutar contra aqueles donos de escravos. Além disso, Jixin pode ouvir parte da força militar escrava. Além disso, ele expandiu o território. Se ele não fosse o monarca que destruiu o país, ele deveria ser um modelo a ser lembrado pelas gerações futuras. Enquanto falava, de repente virei a cabeça para olhar para Fuzu. Você deve entender uma verdade, a história é sempre escrita pelos vencedores. Yingzhen, ao lado, acenou levemente ao ouvir isso. Correto, a história é escrita pelos vencedores. Eu olhei para Fuzu, que parecia chocado, e sorri. Você diz que seu pai não pode ser comparado aos 5 reis de Zhou. Seu pai é um tirano. Mas quando os 5 reis de Zhou destruíram Shan, eles deixaram artistas da família real. Yingzhen destruiu o mundo dos santos dos 6 reinos. Imediatamente massacrou os derrotados. Por que ele não exterminou a lei, deixando-os em Xianyan para sustentá-los? Você diz que os 5 reis de Zhou eram governantes benevolentes. Então por que eles praticavam o sacrifício humano? Você diz que Yingzhen era um tirano. Por que ele usou guerreiros de terracota para construir seu mausoléu imperial? Você diz que Yingzhen lidou com soldados e pessoas dos 6 reinos e organizou um exército de 1 milhão. Mas você sabe quantos anos durou a guerra entre os países? Eu posso te dizer. Mais de 200 anos. Quantas pessoas morreram no campo de batalha e quantos civis morreram por espadas nesses mais de 200 anos? Mais do que 1 milhão de soldados. Se Daquin não tivesse unificado o mundo, quanto tempo essa guerra teria continuado? Você me diga. Fuzu ficou pálido e não conseguiu responder por um momento. Men Yi, ao lado, ficou chocado ao ouvir isso. Ele nunca tinha pensado assim. Porque em seu coração, Yingzhen realmente pode ser considerado um tirano. Sem atos de tirania, como ele poderia unificar o mundo? Mas depois que eu disse isso, como posso sentir que Yingzhen é tão bom? Men Yi não pôde deixar de olhar para Yingzhen. Ele descobriu que os ombros de Yingzhen estavam tremendo ligeiramente. Ele imediatamente sussurrou em seu coração. Sua Majestade, o que há de errado com você? Yingzhen levantou a mão para impedir Men Yi e passou a mão direita levemente pelo rosto. Eu realmente não imaginava que a única pessoa no mundo que me entende estaria presa nas masmorras celestiais. Que irônico!
Você quer que Indizem devolva os nobres dos 6 reinos às suas terras natais. Também está considerando seus interesses. Afinal, eles são pessoas de um país derrotado e querem retornar às suas terras natais. É inevitável que eles queiram restaurar seu país. Mas você é um povo Qin, o príncipe herdeiro de Daquin. Você deve considerar os interesses de Daquin. Eu não entendo por que você sempre defende o sistema de feudos e sempre quer que Indizem, que os nobres dos 6 reinos retornem às suas terras natais. De que interesses você está considerando? Qual é a sua mentalidade para fazer isso? Indizem, ao lado, mostrou um traço de raiva em seus olhos. O ângulo de considerar os problemas é diferente dependendo da posição. No final, todos estão considerando seus próprios interesses. Indizem quer unificar os 6 reinos. Não é apenas para o bem do mundo, mas também para o bem de Daquin, estabelecendo uma dinastia poderosa. Então, quem está Fuzu, o príncipe herdeiro de Daquin, considerando? Por que ele está fazendo isso? Qual é o ponto de partida dele? Será que é mesmo só para receber elogios dos outros? A testa de Men-Yi estava suando frio. Ele sabe que apenas as palavras de Zhao são suficientes para mandar Fuzu para um lugar sem volta. O rosto de Fuzu estava pálido, ele queria dizer algo, mas parou. Depois de muito tempo, os lábios de Fuzu se moveram. Fuzu desconhece. Se não sabe, pense bem. Qual é a sua identidade? O que você tem que fazer? Os clãs nobres na batalha lutam pelo país. Espero que você também entenda por que se esforçar. Se os nobres dos 6 estados retornarem às suas terras natais, eles certamente se rebelarão. O mundo que seu pai tanto lutou para conquistar, instantaneamente estará em caos. Mais pessoas morrerão naquele momento. Fuzu se levantou e curvou-se profundamente para Men-Yi. Obrigado pelos ensinamentos, senhor. Indizem, na cela ao lado, esperou muito tempo. Vendo que a espada não se mexia mais, ele se levantou e deixou a prisão. Palácio Shangtai. Indizem subiu os degraus, passo a passo. Quando chegou ao topo, ele se virou lentamente e olhou para o magnífico Palácio Xianyan, sentindo um súbito senso de heroísmo em seu coração. Ele não se importa com a avaliação do mundo sobre ele, seja um tirano ou um monarca benevolente. O que ele tem que fazer é muito mais importante do que essa chamada reputação. Ele despreza aqueles míopes. Se alguém puder entender, Men-Yi, na prisão, é o único no mundo que pode entender. Pensando nisso, Indizem suspirou e voltou para o Palácio Shangtai, abrindo memoriais para lidar com os assuntos do governo. O Palácio Shangtai, agora vazio e fraco, estava excepcionalmente silencioso, restando apenas o som de Indizem folheando constantemente os memoriais. À noite, um rugido veio do Palácio Shangtai. Médicos imperiais entraram no Palácio Shangtai um após o outro. Só no final da noite a paz foi restaurada. Na manhã seguinte, na audiência matinal, Indizem olhou para os oficiais civis e militares. Os oficiais civis e militares também estavam observando Indizem em silêncio. Eles descobriram que Indizem parecia mais magro do que nos dias anteriores, com olheiras pesadas. Você pode ver vagamente que seus olhos estão um pouco vermelhos e inchados. A saúde de Sua Majestade parece estar piorando a cada dia. Se houver algo a relatar, fale. Se não houver nada, dispensar a corte. Neste momento, Zhao gritou em voz alta. Este ministro tem algo a relatar. O médico de Jadifeng Jie se apresentou e fez uma reverência. As áreas ao longo do Rio Amarelo e as áreas das fronteiras sofreram severos desastres. As pessoas foram deslocadas. Por favor, ordene que Sua Majestade forneça ajuda. Indizem franziu a testa ao ouvir isso. Este assunto deve ser tratado imediatamente abrindo os celeiros para fornecer comida e aliviar os desastres. Feng Jie, este assunto ficará a seu cargo. Indizem virou a cabeça para olhar os oficiais civis e militares e perguntou: o rio Yangtze e o rio Amarelo são a fonte de sobrevivência do povo. Inúmeras pessoas estão retidas. A água é a base da vida e também a base da agricultura. Vocês têm alguma maneira de controlar a água para que o povo do mundo não sofra mais com problemas de conservação de água? Zengogo ouviu isso e se apresentou, juntando as mãos. Sua Majestade, agora Qin tem 3 canais de irrigação, o canal Zengogo, o canal Ling e o do Jiangjan. Não apenas mantiveram o povo de Qin longe das inundações, mas também durarão para sempre. Este servo está disposto a ir ao Rio Amarelo para desenhar um mapa da água. Com o controle das inundações, Indizem acenou levemente com a cabeça em aprovação. Na antiguidade, Il, o Grande, controlava as águas. Agora, Zengogo está construindo canais. Ele deve ser famoso na história. Eu o nomeio ministro da água.
responsável pela conservação da água no mundo e pelo solo do Rio Amarelo, resolvendo os problemas das inundações no Rio Amarelo. Obrigado, Vossa Majestade. Este ministro certamente fará o possível para não voltar até que o problema da água seja resolvido. Zengogo está muito animado e se une ao povo. Depois de construir o canal Zengogo, ele ficou em Xian'an. Ele sentiu que não conseguia usar sua força e estava muito desconfortável. Agora finalmente chegou a oportunidade de mostrar seus talentos. Ele era originalmente um espião da Coreia do Sul, tentando exaurir as forças nacionais de Kim para enfraquecer a força nacional de Kim. Mas depois que Indizem descobriu, ele não apenas não o puniu, mas continuou a deixá-lo construir canais de irrigação. Talvez outros pensem que Indizem é um tirano, mas Zengogo sabe que Indizem tem um mundo em seu coração, desde que seja benéfico para o povo do mundo. Ele está disposto a fazer isso. De repente, Shun Yui se adiantou, curvou-se e disse: imploro a Vossa Majestade que acabe com a queima de livros. Se Vossa Majestade continuar com sua própria maneira, será pregado no pelourinho da história e será abusado pelo povo do mundo no futuro. Outros médicos e hóspedes também se adiantaram e pediram a Sua Majestade que revogasse sua ordem e encerrasse a queima de livros. A queima de livros é um ato maligno. É também um ato de cortar a herança da civilização. Sem livros, o mundo será ignorante. Sua Majestade, este é o ato de um tirano. Sua Majestade também não quer que o historiador registre isso e deixe seu nome maligno se espalhar, certo? Depois que eles terminaram de falar, Indizem lentamente se levantou. Acabei de ouvir vocês dizerem que eu sou um tirano. Outros funcionários não puderam deixar de ficar em silêncio. Shun Yui disse em voz alta: Sua Majestade, extinguindo os 6 reinos, suas mãos estão manchadas com o sangue de milhões de pessoas. Se isso não é um tirano, então o que é? Sua Majestade governa o país com punições severas e empreende grandes projetos de construção. Com centenas de milhares de pessoas construindo a Grande Muralha, construindo o mausoléu de Qin Shi Huang e construindo o Palácio Afan, se isso não é um ato de um tolo, então o que é? Li Si imediatamente se levantou e gritou: cale a boca. É fácil governar um país com benevolência e amor. Será que deveríamos usar a benevolência e o amor para apaziguar os povos dos 6 reinos que odeiam Qin? Vocês só sabem falar sobre isso no papel. Você simplesmente não entende as condições nacionais de Qin. Isso não é porque Li Si você é um discípulo do legalismo e um traidor do confucionismo? Então você defende o governo do país com leis para satisfazer seus próprios desejos egoístas. O que está sendo prejudicado é o povo do mundo. Shun Yui repreendeu diretamente. Indizem bufou friamente quando ouviu isso. Vocês dizem que eu sou um tirano e um tolo. Estão colocando os pecados dos 6 reinos. Está tudo sobre mim? Shun Yui repreendeu diretamente. Vossa Majestade deve ter autoconsciência. Não somos nós que estamos impondo os pecados dos 6 reinos a Vossa Majestade, mas Vossa Majestade causou tudo isso. A guerra contra os 6 reinos causou milhões, quase dezenas de milhões de mortes e feridos. Explorar o povo e desperdiçar dinheiro faz com que as pessoas fiquem deslocadas, além de construir palácios e solicitar a construção da Grande Muralha para consumir a força do povo. Essa é a culpa de Vossa Majestade. Este é o fenômeno da corte de Dakin. Os funcionários podem repreender Indizem, e Indizem nunca o fará porque está zangado em batê-los. Se eles não cometerem erros, Indizem nunca os punirá casualmente. Qualquer oficial. Portanto, Indizem é também o único na história que nunca puniu. Imperador meritório. Indizem olhou para Shun Yui e disse: Você disse que a guerra contra os 6 reinos causou a morte de quase 10 milhões. As pessoas foram deslocadas. Então, pergunto, antes de eu unificar os 6 reinos, por quantos anos os 7 reinos lutaram e quantas pessoas lutaram? Shun Yui ficou surpreso quando ouviu isso. Ele não sabia como responder por um tempo. Então eu te digo, a guerra entre os 7 reinos já dura 250 anos. Durante esses 250 anos, quantos soldados morreram porque o mundo não foi unificado? Quantas pessoas morreram e quantas pessoas foram deslocadas? Shun Yui ficou em silêncio. Os funcionários da corte também ficaram em silêncio. Eles não esperavam que Indizem dissesse isso de repente. Vendo o silêncio surpreso dos oficiais da corte, Indizem sentiu-se um pouco aliviado. Parece que as observações de Zhao Xiaoshuan foram realmente eficazes. Indizem continuou a dizer: Vocês dizem que o rei Wuzhou é um governante benevolente. É um governante sábio. Então, quando ele destruiu a dinastia Shan, depois de saquear por toda a parte, ele ainda disse à força:
Porque a dinastia Shan era desumana, nem mesmo os velhos, os fracos e as mulheres foram deixados para trás. Ingzeng bufou friamente e disse, e eu? Eu destruí os 6 reinos. Mas eu já massacrei os nobres imperadores de qualquer país? Todos ficaram em silêncio porque sabiam que os nobres dos 6 reinos estão agora na cidade de Xian'an. Ingzeng zombou ao ver isso. As famílias ricas e poderosas dos 6 reinos são 120.000 famílias, e agora estão todas em Xian'an, e suas vidas ainda são ricas. Desde os tempos antigos até o presente, algum outro monarca já fez isso? Xun Yui abaixou a cabeça e não ousou olhar para Ingzeng. Os outros estudiosos confucionistas se entreolharam. Não houve refutação. Ingzeng aproximou-se lentamente de Xun Yui. Então, eu pergunto novamente. Você me chama de tirano, e o rei Wudizou é chamado de governante sábio. Então, por que o rei Wudizou não aboliu a escravidão? Ainda usando pessoas vivas para serem enterradas com os mortos, centenas ou milhares de pessoas a cada vez. Essas pessoas não são pessoas? Se ele é um governante benevolente, por que ele faria isso? O rosto de Xun Yui ficou pálido quando ouviu isso e ele não sabia como discutir. Zen construiu o mausoléu. Você já pensou em usar pessoas vivas para sacrifícios? Zen não. Zen enviou pessoas para construir os guerreiros de terracota, aboliu a escravidão. É isso um mérito para a posteridade? É para resgatar o povo da miséria. Só assim Zen pode ser chamado de um monarca sábio, e não um tirano? Ingzeng olhou para Xun Yui e friamente disse, e você está sempre dizendo que quer restaurar o sistema Zou e praticar os ritos Zou. É simplesmente ridículo. Se o sistema Zou fosse útil, por que o Zou anterior seria destruído? Ainda não está claro ver os assuntos da dinastia anterior com os olhos das gerações posteriores? As dinastias duraram 800 anos. É muito longo, mas como você não consegue ver com seu conhecimento que os chamados 800 anos de dinastia é apenas uma existência prolongada? O que Zen quer não são 800 anos de dinastia, mas em sendo o imperador para sempre. As gerações futuras até 1000 gerações, 23 gerações até 10.000 gerações, transmitidas infinitamente. Li Si imediatamente se ajoelhou e exclamou, Sua Majestade é um monarca sagrado para sempre, ninguém pode se igualar a ele. A grande dinastia Qin certamente será transmitida para sempre e para sempre. Outros também se ajoelharam e exclamaram. Ingzeng olhou para o registro ao lado. O grande historiador Shen Seng disse, H.U., grande historiador, tudo o que eu disse hoje foi registrado? H.U. Wujin disse apressadamente, voltando a Vossa Majestade, tudo foi registrado. Ingzeng assentiu ao ouvir isso. Registre-se e deixe as gerações futuras verem se eu sou um monarca sábio ou um monarca tolo. Aquele que é fácil de obter, demita-se. Ingzeng balançou as mangas. Ele saiu do tribunal em grandes passos, seu ritmo estava muito mais leve. Men Yi ao lado tinha uma expressão estranha. Por que ele disse essas palavras na prisão ontem? Sua Majestade está aprendendo e vendendo agora. No Palácio Shangtai, Ingzeng franziu a testa ao ver a carta sobre a mudança de Zou. De repente, Algao entrou e relatou a Ingzeng, Sua Majestade, o ministro Men Yi está pedindo para vê-lo. O jovem mestre Wai está pedindo para vê-lo. O Wai foi arranjado por Zalgao. Ele instruiu Wai. Não se distancie de Ingzeng porque foi espancado. Ingzeng é o imperador e o Wai é o príncipe. Tudo o que ele tem foi dado por Ingzeng, então, não importa o que aconteça, ele ainda tem que encontrar uma maneira de se aproximar de Ingzeng. Ganhar o favor de Ingzeng. Ingzeng franziu a testa ao ouvir isso. Deixe-o entrar. Zalgao imediatamente anunciou que os dois entrariam no salão, mas quando Men Yi e Wai se aproximaram, Ingzeng não pôde deixar de bater na mesa e repreender com raiva. Quem te deixou entrar? Vossa Majestade, eu. Men Yi levou um susto e rapidamente se ajoelhou. Com um olhar aterrorizado, H.U. Hai ficou parado, sentindo que não tinha nada a ver com ele. Seu idiota, eu pedi para Men Yi entrar. Quem te disse para chamar H.U. Hai para dentro? Ingzeng repreendeu Zalgao, que ficou pálido de medo e ajoelhou-se no chão, olhando aterrorizado para Ingzeng. Isso não está certo. É muito estranho com o conhecimento de Zalgao sobre Ingzeng. Ingzeng nunca trataria H.U. Hai e a si mesmo assim. H.U. Hai também ficou assustado e ajoelhou-se apressadamente, gritando, Pai, seu filho está preocupado com você. Você veio especialmente para me ver? Para ver se eu morri. Ingzeng bufou friamente, seus olhos sombrios fixos em H.U. Hai. H.U. Hai ficou tão assustado ao ver Ingzeng olhando para ele com um olhar tão feroz que urinou imediatamente. Um cheiro de urina permeou o salão. Seu idiota!
Indizem ficou tão zangado que jogou fora os pergaminhos de bambu à sua frente e chutou Zalgal ao levantar-se. Eu confiei a Gao Rai a você. É assim que você o está treinando para mim? Ele ficou tão assustado que urinou só porque minha voz ficou um pouco mais alta. Como ele pode ser de grande utilidade no futuro? Zalgal bateu a cabeça repetidamente em pânico. Sua Majestade, acalme-se. O jovem mestre Gao Rai não se recuperou de seus ferimentos e não perdeu o controle por medo. Seu imprestável. Indizem rangeu os dentes. Meu filho mais velho discute comigo todos os dias, e os outros príncipes são todos inúteis. Agora até a Gao Rai. Vocês dois, saiam daqui. Eu não quero ver vocês dois. Indizem gesticulou com a mão, apontando para fora e disse friamente ao Gao, bata a cabeça apressadamente. Sua Majestade, acalme-se. Este servo levará o jovem mestre Gao Rai embora agora. Imediatamente, Gao levantou-se e puxou Gao Rai, que estava pálido, para longe. Ao mesmo tempo, ele chamou 4 pessoas para limpar o chão. Depois que o chão foi limpo, Indizem acenou para que todos se retirassem. Men-Yi, levante-se. Veja como Gao Rai está. Ele já tem 19 anos e ainda é como uma criança. Zalgal simplesmente o arruinou. Men-Yi estava cheio de angústia e não sabia como responder. Príncipe Men-Yi, isso é uma grande falta de respeito. Se realmente deixarmos Gao Rai subir ao trono, a destruição de Dakin não estará longe. Indizem suspirou impotente. Men-Yi curvou-se e disse, Sua Majestade, estas são apenas as especulações de Zhao Xiaoshuan. Ele não sabe que já sabemos disso. Sua Majestade também não usa mais elixires. Tudo no futuro não será como Zhao Xiaoshuan previu. Então não precisa se preocupar que isso aconteça. Não, o que deve acontecer, certamente acontecerá. Indizem balançou ligeiramente a cabeça, pegou um memorial e perguntou casualmente, Men-Yi já recebeu a ordem de comandante de 1000 homens. Não há um título mais alto. Men-Yi curvou-se e respondeu com um pouco de orgulho. Este subordinado, Men-Yi, já é um oficial de 800 Shi. Agora não há um título mais alto. Indizem suspirou. Sua família Men tem elites em todas as gerações. Em seguida, varreu a expressão de melancolia, olhando para Men-Yi com ligeiro entusiasmo. Men-Yi. Hoje, no tribunal, fiz todos ficarem mudos, o que foi muito agradável, como se fosse extremamente agradável. Men-Yi ficou envergonhado de dizer que Indizem estava aprendendo com os comentários de Zhao Xiaoshuan. Indizem riu alto. No passado, esses estudiosos corruptos costumavam me repreender no tribunal. Hoje, também posso calar a boca deles. É agradável, é realmente agradável. Men-Yi riu junto. Então, curvou-se e disse, Sua Majestade, seu servo obteve o paradeiro do discípulo de Xiavuqi. Acredito que seu discípulo pode resolver sua doença. Indizem ouviu esse nome. Uma pitada de tristeza brilhou. Se não houver nada, peça a alguém para me levar para adorar. Depois que o discípulo de Xiavuqi for encontrado. Primeiro, traga-o para me perguntar algumas coisas. Sim. Men-Yi olhou para Indizem. Com uma expressão um pouco perdida, não pude deixar de suspirar em meu coração. Vamos. Siga-me até a prisão celestial. Indizem se levantou e ordenou. Men-Yi parecia um pouco estranho quando viu isso. Nos últimos dias, Indizem ia à prisão celestial todos os dias. Ele estava muito triste por causa de Zhao Xiaoshuan. Neste momento, dentro da prisão celestial, Indizem ainda não tinha entrado na cela vizinha quando me ouviu reclamando. Fuzu. O que você fez além de xingar seu pai? Já se passaram alguns dias. Você deveria ter sido libertado há muito tempo. Por que ainda não há movimento? Olhei para Fuzu com uma expressão confusa, meus olhos bem abertos. Você não xingou seu pai como um tolo na frente dele, não é? Fuzu ficou em silêncio por um momento e assentiu. Embora ele não o tenha xingado, foi quase isso. Indizem bufou friamente ao lado, entrou na cela vizinha e sentou-se com um sorriso. De repente, houve uma explosão de barulho do lado de fora. Jovem mestre, saia rápido. Esta dinastia Qin não pode ficar sem você. Aquele tolo insultou o Dr. Shunil hoje, e disse que era um governante superior aos 5 imperadores Zou e que iria reescrever a história. Nunca houve isso antes. Um imperador que se autodenomina um governante sábio e um governante sagrado. Este Indizem está mudando as regras ancestrais. Indizem não pôde deixar de olhar para Men-Yi. Men-Yi levou um susto e saiu rapidamente. O que está acontecendo lá fora? Eu ouvi a voz e perguntei. Fuzu não ouviu claramente e disse casualmente. Parece que meus convidados estão me pedindo para sair e xingar meu pai novamente. Um bando de coisas sem vergonha.
Eles também são dignos de avaliar índices? Eu bufei friamente quando ouvi isso. O senhor parece realmente gostar muito do meu pai. Fuzu perguntou. Sim. Qin Shi Huangdia, ele é um dos meus ídolos e também o meu rei favorito. Você está muito aquém do seu pai. Indizem, na cela ao lado, ouviu e um sorriso apareceu em seu rosto. Fuzu também se curvou em elogio. O pai é onipotente, e Fuzu naturalmente não pode se comparar. Não, você acha que pode fazer melhor que seu pai, e é por isso que você se rebela. É por isso que ele o contradiz em todos os lugares. Eu sorri friamente ao ver essa cena, e a expressão de Fuzu mudou ligeiramente. Senhor, por que diz isso? Quer ouvir a verdade ou a mentira? A mentira soa bem. A verdade é dolorosa de ouvir. Fuzu curvou-se e disse, por favor, ensine-me sem hesitação. Naturalmente, devemos dizer a verdade. Embora a mentira soe bem, é como cobrir os olhos. Falar abertamente não é prejudicial. Eu balancei a cabeça. Você sabe por que escolhi ajudá-lo? Embora você tenha sido aprisionado pelo confucionismo. Mas você também tem suas vantagens, que é ouvir as opiniões dos outros e não ter vergonha de perguntar aos seus subordinados. Mesmo que minha atitude com você seja muito ruim, até mesmo insultuosa, contanto que esteja certo, você ouvirá e não ficará com raiva. Fuzu ouviu as palavras e imediatamente curvou-se em saudação. O que o senhor disse faz muito sentido. Para Fuzu, é como um despertar repentino. Estas são boas palavras. Fuzu naturalmente deve ouvir. O senhor repreende Fuzu por quê? É porque você tem esperança em Fuzu. Palavras apressadas. Como Fuzu poderia ficar com raiva? Já que você tem esse insight. Hoje, vou lhe dar uma frase que você deve sempre lembrar. Usar os ouvidos como limite pode disputar vestimentas e chapéus. Usar os ossos como espelho pode manter o coração e o corpo. Usar as pessoas como espelho pode esclarecer ganhos e perdas. Espero que você se lembre do que disse hoje. Ouça mais bons conselhos. Conselhos sinceros são desagradáveis aos ouvidos, mas são as palavras mais úteis. Fuzu murmurou repetidamente. Ingzen, na cela ao lado, também arregalou os olhos e saboreou cuidadosamente esta frase. Muito bem dito. Não é assim que Zen sempre foi? Traga bambu e tinta rapidamente. Ingzen disse animadamente a Men-yi. Neste momento, Fuzu disse animadamente, curvando-se, obrigado, senhor, pelo ensinamento. Fuzu certamente se lembrará dessas palavras e refletirá sobre elas dia e noite, sem ousar esquecer. Eu balancei a cabeça ligeiramente ao ver isso. Não admira que ele seja o nobre mestre Fuzu. É muito confortável estar com ele. Claro, às vezes ele é muito estúpido. Isso torna as pessoas muito confusas e exasperadas. Eu olhei para Fuzu e disse lentamente, Fuzu, você é uma pessoa muito orgulhosa, na verdade. Certo? Fuzu assentiu. Fuzu naturalmente tem seu próprio orgulho, mas absolutamente não é mimado e irracional. Você não precisa negar. Não é apropriado. Você acha que, se você se tornar o imperador, você também pode fazer isso, para que as pessoas vivam em paz e alegria e o mundo seja unificado. Fuzu admitiu generosamente, esse é o sonho de toda a vida de Fuzu. Eu imediatamente sorri friamente. Então você despreza as ações do seu pai, achando que ele é um tirano que só quer grandeza e sucesso. Ingzen conquistou 6 reinos, construiu a Grande Muralha, ergueu o Mausoléu Imperial e o Palácio Epan, mas não entende como governar o país. Como garantir que o povo vive em paz e felicidade? Não entende os ensinamentos dos sábios. Diante disso, Fuzu ficou subitamente chocado e me olhou aterrorizado. Ele não entende porque eu posso entender seus pensamentos mais íntimos. Ingzen, ao lado, ergueu a cabeça abruptamente. A esperança de ascender ao trono está cada vez mais distante. Para se tornar imperador, só resta a traição e a rebelião. O imperador Qin parece não se opor a que Fuzu tenha tais pensamentos. Men-yi olhou para Ingzen surpreso. Ele sentia que cada vez menos conseguia entender o que esse imperador estava pensando. Depois de muito tempo, Fuzu finalmente se recuperou, com uma expressão de admiração no rosto. Será que o senhor é um ser divino? Consegue saber até o que Fuzu pensa. Eu balancei a mão. Eu não sou nenhum deus, só sei um pouco mais. Sei sobre os últimos 5.000 anos, talvez. 5.000 anos? Fuzu arregalou os olhos ao ouvir isso. Isso não significa que há uma diferença de 2.500 anos entre o passado e o futuro? Ingzen, ao lado, também ficou pasmo e disse a Men-yi, animado, este homem é um grande talento. Men-yi também estava chocado. Se o que ele diz é verdade, então ele realmente é um gênio da administração estatal.
A voz de Fuzu veio novamente do lado. Então, por favor, diga-me, senhor, posso realizar o que desejo? Eu ri friamente, sem hesitar, e disse sarcasticamente, você acha que consegue? O rosto de Fuzu ficou vermelho. Ele sentia que, mesmo que não pudesse chegar a tanto, pelo menos poderia ser um monarca iluminado. Eu não pude deixar de rir alto. Fuzu, Fuzu, você realmente não se conhece. Você sabe que, mesmo que ascenda ao trono, você não libertará os nobres dos 6 reinos, nem será um monarca iluminado, mas sim um governante fraco. A expressão de Fuzu mudou drasticamente. O que o senhor quer dizer com isso? Men-Yi, ao lado, também disse imediatamente. Sua Majestade, não deixe esse homem continuar falando bobagens. Indisen lançou um olhar furioso para Men-Yi. Não fale. Apenas ouça atentamente. Men-Yi estava extremamente ansioso. Se realmente deixar Zhao Gao continuar falando, Fuzu realmente não terá a possibilidade de herdar o trono. Eu olhei para Fuzu com intensidade. Você sabe o que Shunil Yu e os outros fizeram com você? Eles te ensinam conhecimento. Mas é ignorância. Como o senhor está sendo comigo. Eu realmente te agradeço. Não os compare comigo. Isso me dá nojo. Shunil Yu te ensina a citar as escrituras fora de contexto. Incutir ideias de benevolência em você, fazer você tratar os virtuosos com cortesia e atrair muitos clientes, e fazer você competir com Indisen repetidamente. Antes de ir, você sabia que deixaria Indisen envergonhado e incapaz de sair do palco, e também sabia que sofreria punição. Você estava com medo e hesitante, mas Shun Yuyu e os outros lhe disseram que os estudiosos deveriam ser assim. Morrer por advertência para o povo do mundo, embora a morte seja gloriosa e o nome seja lembrado na história, então você foi. Isso está espremendo seu resultado final, tornando você um fantoche que só ouve o que eles dizem, tornando você cortês com os virtuosos. Você ouve o que eles dizem. Depois de ascender ao trono, você seguirá a direção ideal que eles estabeleceram. Desenvolver. Isso é o mais benéfico para eles, e você se torna seus fantoches. No futuro, quando houver opiniões opostas a eles na corte, eles usarão o conjunto dos ancestrais e sábios para suprimi-lo. Se você ainda não concordar, eles usarão o conjunto de súplicas de morte para ameaçar. Naquela época, a corte estará cheia de seu povo. O que você diz que tem política pode ser implementado. Quantos desses estudiosos corruptos são talentos para governar o país? No final, seus olhos e ouvidos permanecem apenas na corte. Você ouve o que eles dizem e é incapaz de saber a situação da vida das pessoas. Então, que tipo de sucesso você pode ter? Depois de terminar de falar, eu olhei para Fuzu com olhos ardentes. Se eu quero ajudar Fuzu, devemos quebrar as ideias originais de Fuzu. Caso contrário, Fuzu ainda se misturará com aquele grupo de estudiosos corruptos. Naquela época, Fuzu ouvirá a si mesmo ou aquele grupo de estudiosos corruptos. Agora devemos repreender Fuzu para acordá-lo, para evitar qualquer envolvimento com aqueles estudiosos corruptos no futuro. Fuzu ficou chocado quando ouviu isso. Não. O que Zhao Xiaoshuan disse está errado. Não é assim, ele gritou em seu coração. Mas outra voz também está gritando. Sim, o que ele disse está certo. Incapaz de refutar. É realmente assim. Fuzu ficou completamente em silêncio com uma expressão de luta no rosto. Indisen, do lado, riu ao ouvir isso. Malditos, este grupo de estudiosos corruptos realmente abriga esses pensamentos. Eu não percebi. Se Fuzu herdar o trono, ele certamente será fraco no futuro. Ele será manipulado pelo confucionismo em todos os lugares, o que equivale a destruir seus próprios olhos. Vossa Majestade. Men-Yi disse em voz baixa. O filho Fuzu certamente não será assim. Men-Yi, você não precisa proteger Fuzu. Zhao Xiaoshuan está certo ou não? Você não entende em seu coração? Apenas ouça atentamente. Zhao Xiaoshuan está repreendendo Fuzu para acordá-lo. Se ele puder entender e acordar, ainda há tempo. Que sorte a de Fuzu encontrar Zhao Xiaoshuan aqui. Indisen não pôde deixar de pensar em uma pessoa, alguém que o ajudou muito em sua vida. Até mesmo ele o chamaria de um grande fardo. Fuzu demorou muito para se recuperar, seu rosto estava pálido e um tanto exausto. Ouso perguntar, senhor, o que Fuzu deve fazer para não ser controlado, para se libertar de sua prisão de pensamento? Eu balancei a cabeça ligeiramente e olhei para ele com aprovação. Você ainda não está além da redenção. Muitas pessoas estão presas ao pensamento confucionista por toda a vida. O fato de você ter pensado nisso já ultrapassou muitas pessoas. Fuzu respirou fundo e curvou-se, chamando-o de senhor.
Fuzu, por favor, peça conselhos ao senhor. Olhei para Fuzu à minha frente e disse, o pensamento confucionista tem milhares de anos de experiência. É a base da civilização chinesa. Não estou dizendo que o pensamento confucionista não tem mérito, mas todo pensamento está em seu uso. É para as pessoas controlarem o pensamento, em vez do pensamento estar acima das pessoas. Fuzu franziu ligeiramente a testa. Isso está em conflito com a educação e o pensamento que ele recebeu. Porque o pensamento de Confúcio é correto e imutável. Se dissermos que Confúcio está errado, isso é grande desrespeito. As palavras de Confúcio são o caminho da governança. Yin Zen, do lado, não pôde deixar de interromper. Este é o pensamento que ele queria. Até mesmo estar acima do pensamento, controlar o pensamento, usar as várias escolas de pensamento, em vez das várias escolas de pensamento estarem acima das pessoas. Use o pensamento das várias escolas de pensamento para controlar as pessoas. Não é esse o efeito que ele queria com a queima de livros e o enterro de estudiosos? Eu disse lentamente. O pensamento confucionista é bom para o povo. A teoria dos ritos ou é ignorante, mas para o povo é um pensamento de iluminação. Se todos estivessem familiarizados com os livros dos sábios, o mundo estaria muito em paz. Fuzu sorriu de repente. O coração do senhor parece ser maior do que o de Fuzu. Por que você disse isso? Eu olhei para Fuzu em dúvida. Fuzu sorriu e olhou para mim. Como os livros são preciosos. Mesmo que Fuzu queira ler algumas obras clássicas de grandes estudiosos, ele precisa visitar e implorar repetidamente, apesar de tudo. Como podemos permitir que todas as pessoas do mundo leiam os livros dos sábios? Se isso puder ser feito, não seria o princípio de que todos são sábios e tudo está resolvido? Podemos alcançar um mundo onde as portas não são fechadas à noite e as coisas perdidas na estrada não são pegas? Eu balancei minha cabeça quando ouvi isso. Não apenas isso. Os tablets de bambu e os livros de seda são muito problemáticos e preciosos, e não são convenientes para transportar e armazenar. Não é adequado para promoção, em vez de não haver outra maneira. Em segundo lugar, mesmo que todas as pessoas do mundo leiam livros e tudo esteja resolvido, não significa que podemos alcançar um mundo onde as portas não são fechadas à noite e as coisas perdidas na estrada não são pegas. Porque os corações das pessoas são egoístas, com o bem e o mal. Fuzu não pôde deixar de ficar em silêncio por um tempo. Yin Zen, ao lado, ficou ansioso de repente. Pergunte a ele se há uma maneira mais simples e conveniente de armazenar texto. Pergunte, mas Fuzu não perguntou isso, mas perguntou como não ser amarrado pelo pensamento das várias escolas de pensamento. Eu sorri e disse, na verdade, está em uma palavra, especialmente você como membro da família real. Até mesmo no futuro, como imperador, deve entender essa razão. Qin Xiaogongbon fez bom uso de Shanyang, usando as leis de Shanyang para fortalecer o país e o exército. Seu pai, Yin Zen, usa as leis para controlar da Qin. Você quer usar o pensamento confucionista para implementar um governo benevolente, permitindo que as pessoas vivam e trabalhem em paz. Na verdade, tudo se resume a uma palavra. Você pode usar o pensamento de quem quiser, apenas deixe esses pensamentos se tornarem ferramentas em suas mãos. Em vez de correntes que o restringem, as ideias de todas as escolas de pensamento devem servir a você, servir a Daquin e servir ao povo. São apenas ferramentas para ajudá-lo a governar o país. Yin Zen, ao lado, não pôde deixar de sussurrar, assustado. Sim, terrivelmente, o que você pensa é o que eu penso. Todas as escolas de pensamento são usadas por mim. Quem for útil, mantenha-o. Quem for inútil, descarte-o. Este é o caminho do imperador. Esta pessoa ajuda Fuzu. Daquin tem esperança. Você. Vendo Yin Zen tão animado, o canto da boca de Mei Yi também revelou um sorriso. Parece que este Zhao Xiaoshuan está ajudando o ressurgimento do príncipe Fuzu. Fuzu ponderou por um tempo e não conseguiu digerir completamente por um momento. Obrigado pelo ensinamento. Senhor Fuzu certamente ponderará e compreenderá profundamente a razão. Disposto a ser uma arma na mão do príncipe, disposto a ser uma arma na mão de Daquin, para cortar todos os inimigos que impedem Daquin. A justiça do senhor. Fuzu suspirou e agradeceu com as mãos em concha, então perguntou lentamente. O senhor é de Anda e também se chama Zhao, provavelmente é do estado de Zhao. Por que está tão disposto a ajudar Daquin? Existe alguma razão? Yin Zen ao lado também endireitou o corpo, ele também estava muito curioso. Como um ex-membro do estado de Zhao, por que está disposto a ajudar Daquin e por que é tão defensor de Daquin? Disposto a se tornar a lâmina de Daquin,
a abrir caminho para Daquin, eu não pude deixar de levantar a cabeça. Olhando para a luz do sol que entrava pela janela, se é para dizer por que a China se tornou uma família. É a página mais brilhante da história, que pena. Daquin, o dragão ancestral, tem muitos arrependimentos. Olhando para minha aparência ligeiramente triste. Fuzu está ainda mais confuso. Daquin unificou os 6 reinos, o mundo está unificado. Meu pai, Sua Majestade. A grande conquista completou o grande desejo dos ancestrais. Que mais arrependimentos existem? Há muitos. Eu suspirei impotente. Até mesmo Indizem ao lado. Não pôde deixar de franzir a testa. Arrependimento? Daquin ainda pode ter arrependimentos? E qual é o verdadeiro arrependimento? Em transe, a mente de Indizem. O meu único arrependimento agora é sobre o grande Qin. Se eu pudesse mudar o destino da queda de Qin, não teria arrependimentos. Contanto que o grande Qin não caia, esses arrependimentos podem ser mudados. Por exemplo, aquele. Um imperador eterno que não matou ministros meritosos, conquistou os 6 estados e unificou o mundo, mas foi amaldiçoado por eruditos confucionistas como um tirano. Dedicou sua vida ao grande Qin com preocupação e exaustão, mas solitariamente, o imperador Qin Shi Huang, sufocante. Ao ouvir isso, Indizem virou a cabeça com os olhos arregalados. Este filho me entende tanto? Ninguém sabe. Quão solitário ele está. Ele unificou o mundo e derrotou os 6 estados, mas no Palácio Shanian. Ninguém o entende. Ninguém consegue entendê-lo. Ele não tem ninguém para contar o que pensa. Fuzu olhou para mim surpreso. Pai sempre foi tão solitário? Deve ser, certo? Pai é o governante, os outros são súditos. O rei deve manter a dignidade do rei, e o pai não é sorridente. Sempre, dia e noite, ele administrou no Palácio Shangtai. Ele também viu o pai. Na noite, à luz de velas, processando assuntos governamentais. Mas com o aumento da idade, os conflitos entre mim e meu pai estão se tornando cada vez mais. O tempo para ver o pai está ficando cada vez menor. Gradualmente, na mente de Fuzu, essa figura gradualmente se tornou solitária. No enorme palácio Shangtai, mesmo Qin Shi Huang, o imperador eterno, sua figura parecia tão pequena. A escuridão ao redor quase o engoliu, apenas a fraca luz de velas tremia, iluminando o lugar a 1 centímetro ao seu redor. A figura de Qin Shi Huang era tão solitária. Pensando em tal cena, a respiração de Fuzu estagnou e seu nariz ficou dolorido. A história da dinastia Qin é mais como uma elegia trágica. Eu olho para a pequena janela. A fraca luz que emana parece estar conversando através da linguagem histórica. Isso é Zong e Seng. Qin Mugon, que não conseguiu sair para o leste, era o exército de 500 mil tigres e lobos de Qin, que infelizmente encontrou Wu Qi e seus soldados veio. É o rei Xiao de Qin, que iniciou uma grande causa, mas o céu não lhe emprestou anos. É o rei Wu de Qin, que ergueu o tripé com padrões de dragão e quebrou a tíbia e morreu para abalar o domínio do reino Zhou. É Shan Yang, que fortaleceu Qin através da reforma, mas foi morto pelas leis que ele mesmo estabeleceu. É aquele que lutou por mais de 30 anos e nunca perdeu uma única batalha. Mas morreu em uma guerra em que nunca participou do início ao fim. Wu Anjun é um jovem general vigoroso. Liderou 200 mil soldados Qin. Yu foi traiçoeiramente atraído para uma armadilha e sofreu uma grande derrota. Li Mu é um jovem general vigoroso. Liderou 200 mil soldados Qin. Yu foi traiçoeiramente atraído para uma armadilha. Shu Fu, que voltou derrotado da expedição, era o líder daquela frota que nunca mais regressou. Indizem levantou-se abruptamente, ouvindo. Indizem odiava ser traído e enganado. Agora ele percebe que Shu Fu estava a enganá-lo, liderando 5.000 jovens e donzelas. Inúmeros tesouros fugiram de Qin, e o general que detinha 300 mil soldados de elite Qin, mas não tinha intenção de rebelião. É queimar livros e enterrar estudiosos, mas não conseguiu estabelecer um sistema de pensamento completo. Foram os reis de Qin que gastaram esforços infinitos para unir o mundo e morrer como o primeiro imperador, mas resultou na dinastia Qin que morreu na segunda geração. É o imperador Qin que não consegue esperar pela longevidade. Há muitos arrependimentos em Daquin. Quem você acha que é o culpado por tudo isso? A voz de Fuzu estava a tremer. Por que o senhor está a fazer essas observações? Porque eu sei que Indizem morrerá mais cedo ou mais tarde. Ele certamente morrerá na estrada. Zhao Gao e Li Si certamente adulterarão o édito imperial, e o primeiro a ser tratado por Wei, que ascenderá ao trono, é você, o filho mais velho, Fuzu. E você,
que foi influenciado pelo pensamento confucionista, ficará inevitavelmente triste e indignado e se matará quando receber o édito que o ordena a cometer suicídio. E Meng Tian, que detém 300.000 soldados, certamente o impedirá, contanto que você dê uma ordem. Ele poderá liderar 300.000 soldados para Xianyan para salvar Dakin das águas profundas e do fogo, e você certamente dirá: como o filho ousa recusar a morte concedida pelo pai, e então cometerá suicídio, arrastando Meng Tian consigo. Você disse por que Dakin foi destruída? Fuzu escorregou lentamente ao longo das grades da prisão e caiu no chão. Impossível. Isso é impossível. Ying Zen, na cela ao lado, estava chocado. Sua Majestade. Meng Yi queria dizer algo, mas foi interrompido por Ying Zen. Eu conheço Li Si. Ele é diferente de você e Meng Tian. Você e Meng Tian são ministros leais, mas Li Si não é. Ele é leal ao poder. Quem pode lhe dar poder, ele será leal a quem? Se Zhao Gao o tentar com poder, Li Si certamente ficará tonto. Conspire com Zhao Gao e adulterar o édito imperial. Desde os tempos antigos, o filho mais velho deve ser estabelecido como herdeiro. Fuzu ainda terá uma chance de reviravolta se não lutar. Os ministros também não concordarão. Então eles certamente emitirão um édito. Para ordenar a morte de Fuzu, a melhor maneira é se passar pelo meu édito e emitir o édito em meu nome. Sua família Meng sempre apoiou o filho mais velho, Fuzu. Meng Tian detém 300.000 soldados. Ainda há uma chance de reviravolta. Mas a educação ideológica que Fuzu recebeu inevitavelmente o levará a cometer suicídio com uma espada. Então o Sr. Zhao está certo. Tudo isso faz sentido. Por que Zhao Gongyi mudou a educação de Fuzu? Fuzu se demitiu de seu cargo. Fuzu. Por que tudo, contanto que Fuzu seja mais forte, mais parecido com um rei? Dakin terá uma direção diferente. Se eu não estiver aqui, ninguém assumirá a importante responsabilidade do país. O Dakin que eu construí também entrará em colapso. Ao ouvir a dedução de Ying Zen, Meng Yi também ficou extremamente chocado, pois se fosse deduzido com base nessa relação. Com o entendimento de Meng Yi sobre essas pessoas, basicamente 8 ou 9 em cada 10 vezes está certo. Meng Yi não pôde deixar de se surpreender. Vossa Majestade, será que realmente alguém consegue ver através disso? Ying Zen olhou para Meng Yi. Os outros são naturalmente infelizes, mas se o Sr. Zhao acredita sinceramente nisso. Depois de falar, Ying Zen curvou as mãos em direção à parede em sinal de respeito e disse sinceramente: o Sr. Zhao deve ser meu professor. Então ele se levantou e saiu. Fuzu estava pensando na cela, inferindo a possibilidade de tudo isso acontecer. Se descartarmos o pensamento confucionista que ele aprendeu e não considerarmos as questões de moralidade pessoal, Zhao Gao, Li Si e Gao Hai realmente podem fazer isso. Se eles causarem problemas na corte, o governo ficará naturalmente caótico. Naquela época, o grande Qin se tornará uma pilha de areia. Além disso, os ressentimentos acumulados em vários lugares por muito tempo podem se rebelar a qualquer momento. O grande Qin está em perigo. Pensando nisso, Fuzu não pôde deixar de perguntar: Senhor, existe alguma maneira de salvar a situação? Eu sorri ao ouvir isso. Já não te dei. Ao ouvir isso, um raio de luz brilhou na mente de Fuzu. Um trovão estrondoso entendeu instantaneamente. Imediatamente, ele se levantou e curvou profundamente as mãos em sinal de respeito. Senhor Zhao, se eu me tornar o governante do país, definitivamente farei do senhor o primeiro-ministro e lhe concederei um título de nobreza. Eu balancei minha mão. Naquela época, apenas me dê um título de nobreza. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Estou com preguiça de agir como um imperador. É muito cansativo. Fuzu ficou extremamente surpreso. Inúmeras pessoas estão lutando pelo poder até a morte, mas Zhao Xiaoshuan não se importa com este poder supremo. Como pode haver tal pessoa no mundo? Palácio Shangtai. Apenas Ying Zen e Meng Yi estavam presentes. Meng Yi sentou-se de lado, ressentido, e disse: Vossa Majestade, a família Meng tem servido ao grande Qin por gerações. E meu irmão mais velho e eu fomos leais a Vossa Majestade até a morte. Meng Yi expressou sua lealdade novamente. Porque na cela, ele ouviu Ying Zen lembrando de que eles devem lealdade não apenas ao grande Qin, mas também a Ying Zen. É que este imperador de lealdade ao grande Qin ainda não está tranquilo. Se, como disse Zhao Xiaoshuan, eles lançarem um motim em busca de maiores benefícios para ajudar Fuzu a se rebelar, isso não ameaçaria os interesses de Ying Zen? A estratégia militar foi um alarme falso. Fiquem tranquilos, disse Ying Zen levemente.
Ingzen passou sua vida inteira buscando a imortalidade, mas no final foi enganado por seus próprios desejos, como um palhaço de rua. Men Yi disse apressadamente: todos esses bandidos devem ser mortos. Seu servo está disposto a lutar contra eles por Vossa Majestade. Ingzen acenou levemente com a cabeça. Não se preocupe ainda. Quando eu tiver tempo, naturalmente vou lidar com todos eles. Primeiro, envie alguém para ficar de olho nesses bandidos e não permita que ninguém saia. Então Ingzen não pôde deixar de suspirar. Na verdade, existe tal pessoa neste mundo que está enganando as pessoas e calculando tudo, como se pudesse prever o futuro. Men Yi é forte e capaz, construa imediatamente um caminho. Este servo acredita que devemos colocar essa pessoa sob o comando de Vossa Majestade para ajudar. Com o talento dessa pessoa, Qin certamente poderá subir a um nível superior. Ingzen ficou um pouco tentado, mas depois de pensar sobre isso, ele desistiu da ideia. Men Yi, volte e liberte Fuzu mais tarde. Men Yi ficou muito feliz ao ouvir isso. Presumivelmente, depois de receber os ensinamentos do Sr. Zhao, o príncipe Fuzu já entendeu o trabalho árduo de Vossa Majestade. Ingzen bufou friamente, aparentemente não pensando assim. Ninguém conhece melhor um filho do que seu pai. Só Ingzen entende o quão teimoso Fuzu é. Men Yi pensou um pouco e perguntou com as mãos em concha: Vossa Majestade, o Sr. Zhao deve ser trazido junto? Ingzen acenou com a mão: não precisa, deixe o Sr. Zhao para trás. Se Fuzu quiser resgatar o Sr. Zhao, você deve pará-lo primeiro. Eu tenho outros planos. Sim. Embora Men Yi estivesse confuso, ele não ousou perguntar muito. Então ele se levantou e se preparou para se despedir. Neste momento, Ingzen acenou para Men Yi. Men Yi, ainda tenho uma coisa para organizar para você fazer. E antes, deixe-me te contar. Men Yi imediatamente se adiantou e ouviu atentamente. Depois de ouvir o arranjo de Ingzen, Men Yi, seus olhos se arregalaram e ele olhou para Ingzen em descrença. Você entendeu? Ingzen olhou para Men Yi. Men Yi estava chocado, mas ainda respondeu com as mãos em concha. Men Yi entendeu. Então ele saiu lentamente do salão principal. Depois que Men Yi saiu, Sima Xin, vestindo uma armadura de ferro preta, saiu. Ajoelhou-se sobre um joelho na frente de Ingzen e entregou a Ingzen um livro fino. Ingzen pegou o livro fino. Acima estão registros detalhados do que o Ai fez em um dia. Conte-me sobre isso. Sima Xin disse em voz profunda: Vossa Majestade, de acordo com a investigação deste servo, aquele Zalgao não ensinou o príncipe Wai a estudar, mas recitou alguns capítulos que Vossa Majestade gosta de acordo com a compreensão de Zalgao sobre Vossa Majestade. Para mostrar a você. No resto do tempo, o príncipe Wai se diverte e aproveita ao máximo. Há inúmeras coisas para os trabalhadores do palácio brincarem, e até mesmo algumas das quais este servo não sabe o uso adequado. Desde que o príncipe Wai entendeu os assuntos humanos, ele tem se entregado à luxúria. Desgraçado! Ingzen ficou tão zangado que registrou tudo claramente. Ingzen respirou fundo algumas vezes, suprimindo a raiva em seu coração. Você pode se retirar. Continue monitorando. Eu quero saber cada movimento de Wai. Este servo obedece. Sima Xin se retirou imediatamente, desaparecendo na escuridão. Ingzen viu as últimas palavras de Zalgao para o Wai no livro fino. Ele disse que tinha grandes expectativas em relação ao Wai. Zalgao a Zalgao, você me entende e eu te entendo. Já que ele mordeu a isca, darei a ele mais esperança. Ingzen imediatamente guardou o livro fino, gritando para os 4 do lado de fora: deixem Zalgao entrar. Zalgao imediatamente correu alegremente. Assim que viu Ingzen, ajoelhou-se com um estrondo. Por favor, perdoe-me, Vossa Majestade. Este servo presumiu os pensamentos de Vossa Majestade e merece morrer. Então, use a morte para se desculpar. Ingzen olhou friamente para Zalgao. Ele sabia que Zalgao estava sempre esperando do lado de fora. Este Zalgao realmente o entendia muito bem, dando-lhe uma sensação de agulhas nas costas. Zalgao ouviu as palavras de Ingzen e ficou tão pálido de medo que olhou para Ingzen com incredulidade, silencioso por um momento. Ingzen perguntou: por quê? Você está resistindo ao decreto imperial? Ao ouvir isso, Zalgao começou a chorar. Um súdito deve morrer se o soberano assim o desejar. Zalgao só quer olhar para Vossa Majestade uma última vez. Servir Vossa Majestade por 20 anos está tudo bem claro na minha mente. Nos dias em que este servo não estiver mais aqui, espero que Vossa Majestade possa cuidar de si mesmo. Coma pílulas quando estiver ocioso, esperando que Vossa Majestade possa obter a longevidade.
Zalgal não disse as palavras pílula e longevidade tudo bem, mas assim que ele disse isso, imediatamente, um traço de intenção assassina brilhou na mente de Indizen. Vendo Zalgal se virar e se preparar para bater a cabeça contra a coluna e morrer, ele falou: esqueça. Você não me conhece depois de me acompanhar por 20 anos? Como eu poderia puni-lo por causa dessas coisas? Sem você, eu realmente não sei quem mais poderia me libertar tão bem. Ao ouvir isso, o rosto de Zalgal ficou cheio de alegria. Ele rapidamente se ajoelhou e curvou-se para agradecer, mas no momento em que abaixou a cabeça, um traço de crueldade brilhou em seus olhos. É um cão que Indizen chama quando quer e dispensa quando não quer. Mas um dia, este cão também poderá subir à posição mais alta. Zalgal se levantou e caminhou lentamente até o lado de Indizen, observando-o silenciosamente lidar com os assuntos do governo. De repente, a expressão de Indizen mudou drasticamente e ele se levantou abruptamente. Seu corpo cambaleou e ele quase não conseguiu se manter de pé. Zalgal rapidamente avançou para apoiá-lo, seu rosto mudando drasticamente. O que aconteceu, Vossa Majestade? Indizen agarrou a mão de Zalgal, fechando os olhos injetados de sangue. Olhando fixamente para ele, ele então caiu lentamente para trás, seus olhos também se fechando lentamente. Zalgal ficou tão assustado que sua voz mudou. Gritando para o lado de fora, alguém: chamem o médico imperial rapidamente.